Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo eu vou estar dando algumas dicas de como utilizar o modelo padrão do laudo de inspeção predial da Concretiza no Word e algumas dicas de parametrização e de referência cruzada para facilitar quando você for formatar o seu trabalho de pesquisa, o seu TCC, que vai poupar muito tempo de formatação caso você não utilize esses recursos que o Word disponibiliza. Então, começando aqui com essa exemplificação, aqui nós temos 4 textos diferentes, diferentes no caso a fonte e o tamanho e as características de negrito, itálico ou sublinhado. E mais, quando você seleciona tudo, você percebe que o Word está considerando todo esse texto como um estilo normal. Então, esses títulos são uma das coisas primordiais e uma das primeiras coisas que você tem que editar e fazer a sua escolha quando você cria o arquivo. Porque quando você cria qualquer arquivo novo do Word, ele vem com todos esses estilos padrões já pré-definidos. Mas se você já tiver o nosso modelo do laudo em mãos, já está editado, mas isso também pode variar, porque esse mesmo arquivo, com tudo configurado do jeito que está, ele é aberto em algum outro computador, com uma versão diferente do Word, ou outras características já com estilos pré-definidos, pode ser que tenha compatibilidade e venha a desformatar. Então, eu recomendo que vocês aprendam a utilizar essa ferramenta dos estilos e criem as suas próprias para os seus trabalhos e pesquisas. Mas aqui para o Word eu vou estar demonstrando como foi feito. Então, o primeiro, texto normal. Bom, esse estilo ele foi definido para o texto corrido. Então, são parágrafos que começam com espaçamento do tab e é utilizado basicamente para descrever e discorrer algo ao longo do laudo do projeto. Então, para modificar as características deles, você clica com o botão direito e vem em modificar. Aqui você pode escolher tanto a fonte, tamanho, as características, a cor do texto e uma das principais que está justificado, centralizado e o espaçamento. Bom, eu não recomendo utilizar esse espaçamento aqui, a menos que você, claro que você saiba o que está fazendo, mas sim vir nessa aba formatar e formatar o parágrafo para ter os valores mais exatos. Então, do texto corrido, por exemplo, o recuo tanto para a esquerda quanto para a direita, que são os limites verticais do texto, eu deixo em 0, que é o padrão. E essa aba especial é para, no caso de primeira linha, no caso de quando começar novos parágrafos, ele dá esse espaçamento do tab, que aqui no caso eu escolhi 1,05 centímetros para ficar alinhado com a distância do título anterior. Então isso é totalmente editável, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que achar melhor. E nesse espaçamento já vai entrar o espaçamento entre uma linha e outra, e não mais as margens verticais. Então 6 para antes, que do começo do texto para o texto anterior vão ser 6 pontos, e depois 8. Aqui vocês podem ver que o 8 se representa nessa distância e o 6 nessa distância aqui. Então, basicamente isso. Agora, o sem espaçamento. Bom, a única diferença do normal para o sem espaçamento é que o texto ele não vai ter aquela característica especial que é a primeira linha ser afastada. Então, que é uma alteração também, no depois vai ser 6 para manter padrão. Ou seja, a distância entre cada uma dessas linhas se mantém constante. E elas não são defasadas, não são afastadas. Então, basicamente isso. Texto corrido e o texto pontual, que você está dividindo coisas. No caso, o único exemplo para esses sem espaçamento até agora foi nessa segunda página de identificação dos interessados. E começando pelos títulos. Bom, o título 1 ele é o primordial, o tópico maior, aqui como você pode ver no sumário. Ele é dividido em identificação, introdução, que seria introdução, desenvolvimento e encerramento.
é que dependendo como é um laudo, a gente tem alguns tópicos a mais para distribuir. Então, e um aviso, quanto aos títulos, por definição, como vocês podem ver nesse arquivo zerado aqui, ele só vem 2 títulos disponíveis assim, quando você cria um arquivo novo. Para você conseguir esses títulos novos, basta você editar um desses títulos e um novo título 3 já aparece. Então eu clico em modificar título 3, apareceu 4. Isso você vai usar para quantas subdivisões o seu trabalho vai estar dividido. Bom, aqui como vocês podem ver, no sumário ele conta até essa subdivisão de 3 estágios, mas ao longo do texto, como vocês podem ver aqui, existem bem mais subdivisões para a construção e ao longo do texto, mas que não são necessárias estarem no sumário. Então, quanto aos títulos, se não tiver a quantidade de títulos que vocês querem, ou então se vocês forem ter 2 legendas diferentes, basta vocês editarem que ele automaticamente já adiciona uma nova aba para você editar novamente e criando seus próprios estilos. Então, agora acelerar um pouco, só exemplificar. O título 1, Arial 16, negrito, centralizado e com esses espaçamentos. Se tiver muito rápido é só pausar o vídeo e acompanhar. Mas quem tiver acesso ao arquivo Word também, pode ser que vocês consigam simplesmente vir aqui direto e conseguir editar. Então, título 2, esse espaçamento. Título 3, esse espaçamento. E o título 4. Bom, o título 5 aqui a gente ainda não está usando no projeto, pode ser que a gente possa vir a usar, caso seja necessário, mas por enquanto está desse jeito. E a outra alteração foi nas legendas, porque a legenda por padrão ela vem na cor azulada, e aqui nessas figuras, por exemplo, preferi que a legenda viesse sem estar em itálico e na cor preta mesmo. E aqui, como vocês podem ver já adiantando, essa figura, essa legenda, ela é parametrizada. Como assim? No caso, quando a gente está aqui no sumário, ela é linkada com... como é que eu posso dizer? O sumário você pode utilizar ele como navegação. Então, só um minuto. A legenda, figura 1, ela funciona como um guia que leva diretamente para a figura. Então, como que a gente faz isso e como agora inserir figuras de um jeito mais otimizado? Bem, um dos maiores problemas quando se vai inserir figuras no Word é que se você simplesmente arrastar da área de trabalho para o Word ou então usar o Ctrl+C, Ctrl+V, a imagem vai ficar solta e dependendo de como você escolher essas opções, ela vai separar o texto quando você coloca a figura, e mesmo que você formate ela na página, se você vier aqui em cima e escrever alguma coisa e adicionar, aí pode ser que as figuras embaixo elas se embaralhem, ficam uma sobre a outra e desformate tudo. Que isso é o que normalmente dá mais trabalho na hora de formatar, caso você não utilize, não padronize o seu arquivo antes de começar a discorrer o projeto. Então, o que eu indico? Aqui está disfarçado, mas toda vez que você for adicionar uma figura, sugiro que você venha em inserir, tabela e inserir tabela. Você escolhe o tamanho da tabela, no caso, se for só uma foto, você coloca uma tabela 1 por 1 mesmo, e clique aqui em ajustar, ajustar-se automaticamente a janela, para que essa tabela e a figura que você vai inserir, ela respeite os limites de impressão da página. Então você pode usar esse aqui para lembrar a dimensão também, para toda a tabela ter o mesmo tamanho e não ficar divergindo. Então, pronto. Bom, depois que você adicionar a tabela, você insere a foto, vou usar essa aqui como exemplo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela. E bom,
percebe-se que quando eu colei essa foto na tabela que estava aqui em cima, como a distância do último parágrafo para a margem inferior era pequena demais para acomodar a foto, ela automaticamente já foi para baixo. Então, isso já é o que basicamente auxilia a tabela estar contendo a figura. Porque você pode, se você quiser, você pode editar de volta, você pode diminuir para ela voltar. Mas no caso de você escrever coisa a mais, editar isso, ou até o caso do sumário crescer conforme você for editando o arquivo, a figura estando dentro da tabela, ela vai ser ela vai ser movida entre as páginas de forma contínua. Ela respeita os limites entre os parágrafos. Então, é basicamente isso. Aí, para remover essa linha que ficou na borda da figura, deixa eu só diminuir um pouco a figura. Assim. Pronto. Basta você estar selecionado dentro da figura e vir aqui nesse campo, parecido com o Excel, e selecionar sem borda. Então a borda da tabela fica transparente e somente a figura. Bom, e agora a parametrização. Para fazer a parametrização, nós vemos aqui inserir legenda, que por padrão já é uma ferramenta da aba referências. Então vamos inserir legenda, e aqui você escolhe alguma coisa padrão, como figura 2, localização. Pronto, localização no mapa. E ele automaticamente já definiu a legenda como o estilo legenda que você tinha modificado anteriormente. Então, como que a parametrização funciona? Bem, quando você tiver aí, para você aqui bastante cuidado nessa hora, porque tomar cuidado para você não continuar escrevendo o resto do trabalho dentro dessa tabela que você tinha criado. Então, certifique que se você clique assim, consideravelmente longe da figura, para não ter o perigo de você só estar escrevendo dentro da própria tabela e ter assim, tipo, todo o seu trabalho inserido dentro dessa tabela, e caso você altere alguma coisa, não vai ter adiantado muita coisa, porque vai embaralhar o seu texto com as figuras dentro da própria tabela. Então, resumindo isso. E, bom, como funciona a parametrização. Depois você tem inserido a figura e inserido a sua legenda, especificamente, quando você estiver durante o texto, só exemplificar aqui. Bom, como podemos ver na figura, em vez de você escrever manualmente na figura tal, para tentar referenciá-la, você vem em referências e na opção referência cruzada. Aqui vai ter uma lista completa de todos os tipos de estruturas que tiver no texto. No caso, nós queremos uma figura, e aqui ele define todas as figuras enumeradas que tem ao longo de todo o texto. No caso, no que nós queremos é a figura 2, localização do mapa, no caso a contraste, né, que eu estava fazendo ali agora. E aqui você também escolhe se você quer que durante o texto corrido que saia escrito figura 2, localização do mapa, ou se apenas o nome e o número basta, ou alguma dessas opções. Então aqui somente o nome e o número basta, então inserir. Bem, e ele já escreve diretamente figura 2, e isso funciona como um botão. Então, ao passar o mouse em cima, você vê que Ctrl clique para seguir o link. Quando você clica nela, ela vai diretamente para a figura que ela está referenciando. Então, para que isso é útil? Para, no caso, se você... Aqui eu referenciei o mapa e logo após já estou referenciando ele. Mas se eu estiver muito longe, em alguma outra parte do texto, e eu estiver escrevendo aqui e eu fizer essa referência, fica bem fácil de você navegar pelo projeto, porque você clica e ele volta diretamente, ele está associado à figura e não é simplesmente um texto corrido. E a parte mais prática disso é justamente você ter o sumário de navegação automático, que ao seu projeto está todo finalizado, você não precisar estar aqui no meio do texto, ter que voltar lá para o sumário, ver que página está e depois voltar. E além disso, todas as
figuras e tabelas também, dependendo de como você configurar o sumário, eles vão estar descritos lá em cima. Então, quanto à referência, basicamente isso. E agora o próximo tópico é quanto à formatação das imagens dos apartamentos. No caso, que, por exemplo, cada foto de apartamento vai ser subdividida na situação encontrada, classificação, grau de risco, possível causa da desconformidade, recomendação e prazo. Então, cada foto terá cada um desses subitens. Aqui está somente no tópico coberto ainda, só para exemplificação mesmo. E a outra utilidade de você fazer essa parametrização e referência das figuras é, por exemplo, aqui nós temos a figura 1, que é esse fluxograma, figura 2 e figura 3, que são as duas localizações mapa e satélite. Então, lá ao longo do texto, alguma outra parte do projeto, por exemplo, aqui você vai referenciar, ao invés de escrever na figura, né? Você vem referência cruzada, a figura 1, coloca seu nome e número, beleza? E aqui a figura 2. Então pronto. Aqui no texto você está discorrendo e citou a figura 1, nesse texto você citou a figura 2. Além de você poder usar Ctrl clique e voltar direto para aquelas figuras para saber exatamente qual figura você está referenciando, no caso, se você tiver que editar essas fotos, fazer alguma alteração, deixa eu só achar aqui, pronto. Se você tiver que fazer alguma alteração, como por exemplo adicionar uma figura entre a figura 1 e a figura 2, ou adicionar várias figuras antes dessas, o que você tem que fazer basicamente é depois que você só copiar aqui, pronto. Eu adicionei essa figura aqui a mais, apagar um pouquinho de espaço aqui para caber a legenda dessa figura. Isso depois eu não estou usando aqui a tabela para ser mais prático, mas claro, você adiciona a tabela 1 por 1 e coloca essa foto dentro da própria tabela. Aí inserir legenda então. Agora, essa daqui que vai ser a figura 2. Por quê? Porque eu já coloquei antes da figura 1. Então, você pode editar isso depois e a automação vem aqui. Na figura que agora é a 2, é a figura teste. Beleza. Aqui, continua a figura 1. Essa figura passou a ser a figura 2 e automaticamente, aqui antes era a 2 e a 3, já atualizaram para 3 e 4. Porque o Word reconhece que isso são figuras e que ele está adicionando um elemento simultâneo novo antes disso, tanto quanto para essa numeração do texto. Aí o detalhe é que lá no texto corrido, onde a gente referenciou, ele não vai ser atualizado automaticamente como na legenda das figuras, mas isso é bem simples de resolver. Você vai simplesmente selecionar tudo. Você pode até selecionar todo o texto mesmo. Normalmente quando você termina de trabalhar para algum período, então quando você quer fazer a checagem final, você seleciona todo o texto. E tem que ter só o cuidado de quando você for clicar com o botão direito, não clicar em cima de uma imagem. Você clica aqui em cima do texto corrido mesmo e vem em atualizar campo. O que é que o atualizar campo faz? Ele vai renovar e linkar corretamente agora todas as figuras com as suas citações durante o texto. Então aqui eu clico em atualizar campo, beleza. Então se a gente voltar lá na parte do texto que a gente está referenciando essas imagens, pode ver aqui, ó, na figura 1 ele já atualizou e na figura 3, que essa figura 3, ó, ele já reconhece como atualizada. Isso também é importante na hora do sumário. Eu vou estar ensinando como adicionar esse sumário previamente, mas também aqui, ó, você tem que estar constantemente atualizando o sumário e conferindo. O detalhe é que no sumário você tem que usar essa opção aqui, ó, atualizar o índice inteiro, para que ele atualize todas as páginas e todos os itens. Bom, e agora exemplificando como inserir o sumário automático e a guia de navegação. Bom, para esses dois passos, é primordial que você já tenha separado todo o trabalho nos títulos e que ele estejam com a numeração correta. Bom, essa numeração, você insere ela vindo por essa opção da direita e nesta opção aqui, que ela vai separar todos os títulos que você definir e subdividi-los automaticamente. Então, isso ajuda bastante na hora de
que, por exemplo, eu esqueci, eu vou ter que inserir uma aba mais, um solicitante, aí, agora exemplo, vai ser um novo tópico, e eu defino ele como título 2, porque o título 2 é a primeira subdivisão. Então, ao colocar título 2, veja que ele automaticamente já atualiza todos os, os itens depois dele. Então, e automaticamente ele vai estar atualizando do sumário, e isso vai facilitar bastante. Então, vou usar aqui esse arquivo mais limpo como exemplo. Página inicial, depois que você definiu o título 1, título 2. Opa. Título 2. Título 3. Você vai vir na página destinada ao sumário. Então, você vem em referências, sumário. Você pode escolher algum desses dois para facilitar, mas eu recomendo que você venha personalizar sumário e opções edit o seu próprio. Então, título 1, título 2 e título 3 com esses níveis de índice, quer dizer que o título 1 ele vai ficar mais afastado para a esquerda, o 2 o texto vai ser um pouco deslocado para a direita e assim sucessivamente, separando em níveis e subníveis todo o parágrafo. Então, tipo, por exemplo, o título 4, que ele não está sendo usado, então ele não vai aparecer. Mas se ele estivesse sendo utilizado e você não quisesse que todos os itens do título 4 apareçam no sumário, para não ficar um sumário gigante, caso você tenha muitas subdivisões do título 4, você deixa aqui em branco. Então, ao inserir o sumário dessa forma, ele automaticamente vai já enumerar a página em que cada um desses títulos e textos está, e conforme você for discorrendo o texto, para você atualizar ele automaticamente, assim, ele não vai ser atualizado em tempo real, tá? Então, aqui por exemplo, além do título 2, agora eu tenho o título 2.2, que também vai ser esse estilo. Então, veja que ele não atualiza automaticamente. Você tem que vir com o botão direito, atualizar campo e atualizar o índice inteiro. Então, aí ele atualiza conforme todo o texto embaixo, ele atualiza o sumário e você pode ir verificando com o tempo se está tudo de acordo com o que você tinha feito. Bom, quanto à formatação do texto, você pode também editar o próprio sumário conforme o estilo que você queira. E, além disso, para adicionar abas de navegação, vou estar agora utilizando de volta esse modelo, você vem na página inicial, localizar, ele vai abrir essa aba, e se não tiver já no títulos, você, quando abrir essa guia de navegação, você vem em títulos. Então, todo o seu sumário vai estar discorrido aqui nessa aba. Então, por exemplo, eu estou aqui nas considerações iniciais e de referência à localização do edifício. Mas agora eu quero ir lá para as fotos do apartamento 101. Ele vai automaticamente para o tópico desejado. Aqui, como está essa para exemplificação, todos os tópicos estão juntos. Mas no caso, entre esses estarão as fotos dos apartamentos e cada um das suas referências, suas patologias, soluções e etc. Então, basicamente isso. Sumário automático também é uma parametrização, mas ele depende de você ter todos os títulos formatados direitinho e também para você ir conferindo que a numeração dele esteja correta. Bom, e agora quanto à formatação das fotos de patologia dos apartamentos. Então, começa pelo título de cada apartamento, que no caso é um título 3, e o primeiro tópico é a situação encontrada. Ele é estilo sem espaçamento e pontuado. Isso para não utilizar o título 4 e ter problema de ficar vários títulos 4, porque ao longo do texto todinho, por exemplo, lá no apartamento do 22º andar, vai ser tipo o título 5.1.100 e alguma coisa. Aí ficaria muito extenso sem necessidade. Então basta pontuar mesmo. Aí
Nessa primeira parte é basicamente um resumo sobre o que foi encontrado no apartamento. O apartamento que não tiver nenhuma patologia, estiver em boas condições, basta escrever uma pequena frase, um pequeno resumo, que pode ser colado nos demais que também não tiverem patologias. E para os que apresentarem, segue aquele mesmo esquema que foi citado anteriormente, de ser criada uma tabela, normalmente é uma coluna e 2 linhas, uma para a foto e a sua legenda, a legenda no caso inserida com a parametrização, que percebe que já é a figura 4, e no texto que ele está referenciando a figura 4, ele percebe que ele já está linkado. Então, a próxima parte é a classificação, grau de risco, desconformidade, recomendação e prazo. Então, isso aqui vai dar de quem estiver projetando, analisar com cuidado cada foto e, se tiver dúvida quanto à classificação do que é anomalia, do que é falha em cada uma delas, no começo do texto do modelo tem a definição de cada uma dessas coisas. Aqui só me referência aqui, ó, anomalias e falhas. Então, basicamente isso. E depois de você ter classificado tudo isso, também o texto continua sendo pontuado sem espaçamento e sem espaçamento. 60 dias normalmente é o prazo para mínimo, 30 dias para risco médio e imediato para risco grave. Então, e é isso, pessoal. Essas foram as dicas que eu tenho para dar para vocês quanto à parametrização e ajudar a formatar o seu trabalho, TCC, projeto laudo. E basicamente isso. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários ou me contatar pelo direct em alguma rede social, que o que tiver o meu alcance de conhecimento aqui de formatação no Word, vou estar ajudando, beleza? Valeu!